Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nós estamos aqui na nossa última mensagem acerca das canções de Natal, a primeira playlist de Natal. Nós já vimos a canção de Maria, vimos a canção de Zacarias e hoje nós veremos o cântico de louvor a Deus de Simeão. Nós gostamos de cantar, nós gostamos de louvar ao Senhor. O livro de Tiago diz: se alguém está alegre, que ele cante louvores, que ele louve ao Senhor. E hoje nós veremos então esse cântico de Simeão, um profeta que teve o privilégio de ver a Cristo e entoar então esse cântico de louvor ao Senhor. Lucas capítulo 2, nós veremos nessa primeira parte, do versículo 21 até o versículo 24, e eu quero que você perceba aqui como que era o culto que José e Maria prestavam naquela época. Lucas capítulo 2, versículo 21 a 24. Completando-se 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo de purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus fale ao nosso coração. Ó Pai, venha nos ensinar nessa noite, que possamos aprender mais da Sua palavra, que possamos ser transformados conforme nós já oramos, nós já cantamos, que o Senhor possa nos encher com o Teu Santo Espírito e sejamos transformados, Pai, para a glória e para o louvor do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Conforme eu mencionei, José e Maria, eles vão prestar um culto a Deus aqui, e esses versículos eles relatam acerca disso, e aí nós temos 4 elementos aqui. O primeiro elemento é no versículo 21. O primeiro elemento é no versículo 21, que ele fala acerca da circuncisão. A circuncisão era um sinal, era um selo da aliança que Deus havia feito com Abraão. Então todo hebreu, todo judeu futuramente, eles deveriam então ser circuncidados, né? Um requisito para todo homem judeu que desejava praticar a fé. E interessante também que o nome de Jesus, conforme o anjo havia instruído, Jesus significa Jeová é salvação. Jesus significa salvação. Quando nós comemoramos o nascimento de Cristo, nós bem sabemos que Jesus não nasceu em dezembro. É provável que ele tenha nascido em março, abril, né, devido às situações climáticas da época, mas dificilmente em dezembro. Mas nós aproveitamos essa época para pensar e refletir acerca da vinda do Salvador ao mundo, e Jesus significa salvação. Jesus então foi circuncidado como um judeu deveria ser. Um outro aspecto que nós vemos aqui é a purificação. No versículo 22 diz que José e Maria, ao terminar, completando-se o tempo de purificação, eles foram até Jerusalém. Belém ficava muito próximo de Jerusalém, cerca de 9 a 10 quilômetros de distância. Um ponto de referência nosso aqui, algo muito próximo como daqui a Limeira. Então, mais perto que ir daqui no irmão Eli, né? Então era algo muito próximo, e eles foram então a Jerusalém, completando esse tempo de purificação. A lei mosaica indicava que o menino do sexo masculino, né, obviamente, ele era circuncidado no 8º dia, mas a mãe precisava esperar 40 dias. Então, após o 8º dia, eles esperaram então 33 dias para ir até o templo, para concluir esse tempo de purificação e apresentar então uma oferta pelo pecado da sua purificação. Um terceiro elemento que nós vemos no culto aqui de José e Maria é a consagração de Jesus.
Os primogênitos, né, eles, tanto dos seres humanos como dos animais, eles deveriam ser apresentados a Deus, porque eles foram libertos por Deus lá no Egito, eles foram poupados por Deus. Deus poupou os primogênitos dos judeus, dos hebreus lá no Egito. Então, a partir dali, todo primogênito, seja humano, seja animal, deveria ser apresentado para que servisse a Deus durante a sua vida. Isso, seres humanos, e os animais deveriam então ser sacrificados. Na prática, o que acabou acontecendo depois foi que os levitas, eles acabaram servindo no lugar de todos então os primogênitos. E aí, por fim, o quarto elemento é que eles foram e ofereceram um sacrifício. E é interessante que esse sacrifício que José e Maria entregaram ao Senhor, o texto diz que foi 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Quando nós pensamos em sacrifício no Antigo Testamento, sempre nos vem à mente a ideia de um cordeiro, sempre vem à mente a ideia de um animal de um porte maior. Mas por que José e Maria ofereceram 2 rolinhas ou 2 pombinhos? Porque eles eram de uma família pobre. E havia uma especificação na lei, lá em Levítico capítulo 12, versículo 8, que os pobres então poderiam substituir o cordeiro por 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Uma família pobre então, mas uma família que estava buscando adorar e cultuar ao Senhor através da circuncisão, da purificação, da consagração e do sacrifício. Irmãos, o que eu quero destacar aqui, que o culto de José e da Maria foi todo ele com base na lei, porque eles estavam ainda debaixo da lei, eles precisavam seguir toda essa orientação. Segundo Gálatas capítulo 4, diz que Jesus nasceu sob a lei, e ele obedeceu a lei. Mateus capítulo 5, versículo 17, diz que Jesus não veio destruir a lei, mas ele veio cumprir a lei. Jesus veio nos libertar da lei, porque sozinho nós não conseguiríamos alcançar o favor de Deus, nós não conseguiríamos alcançar o perdão dos nossos pecados através da obediência à lei. Você provavelmente já leu a Bíblia inteira, e é muito interessante porque quando você começa em Gênesis, você está lá feliz, animado, você está vendo uma narrativa. Êxodo tem muita narrativa, muita história, você está empolgado, cheio de números, aí você patina. Tem horas que você deslancha porque é história, e tem horas que você patina. Mas quando está em Levítico, quando está em Deuteronômio, aí é só os perseverantes que conseguem romper. E eu lembro uma vez que quando eu era adolescente, eu estava lendo o Antigo Testamento, especificamente o Pentateuco, especificamente Levítico, e eu falei, gente, não é possível alguém cumprir todas essas leis aqui, porque não tem nem como a gente lembrar, é muita lei, tem especificação para tudo, não é possível. E eu lembro que eu ia lendo, eu falando, Deus, não é possível obedecer ao Senhor em tudo que o Senhor deixou. E quando nós não temos um conhecimento bíblico adequado, uma teologia bíblica, a gente lê o Antigo Testamento e a gente quer praticar a lei. A gente vê lá, mesmo sendo lei cerimonial, mesmo sendo uma lei nacional, a gente faz uma grande confusão e a gente quer praticar aquilo de lá. E eu lendo, eu falando, Deus, não é possível alguém conseguir cumprir tudo isso, porque são muitas leis. Aí quando eu cheguei em Deuteronômio, lá no final de Deuteronômio, eu me deparei com esses versículos que dizem o seguinte: o que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance, não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para consegui-lo e vir proclamá-lo a nós, a fim de lhes obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para consegui-lo e voltando proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca, em seu coração, por isso vocês poderão obedecer. E aí quando eu deparei esse versículo, acabou o meu questionamento. Eu falei: Deus, se eu estava falando que é difícil, o Senhor mesmo já falou que é, fica quietinho nessa. Não é difícil, não está no céu, não está além do mar. E é interessante que quando a gente chega no Novo Testamento,
Tiago capítulo 2, versículo 10. Eu quero que você leia junto comigo. Vamos lá? Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Deus fala assim: não é difícil. E além disso, se você por acaso esquecer de cumprir uma da lei, um aspecto da lei, você é culpado de quebrar a lei inteira. Não importa o quanto você se esforçou, não importa o quanto você buscou, não importa quantos anos você viveu corretamente, porque se você quebrar uma lei, se você quebrar um mandamento, você já será culpado de quebrar a lei inteira. E aí talvez a gente pode pensar assim: bom, sendo assim, já que eu não posso obedecer a Deus da forma como Ele deseja, eu vou viver à luz do que eu quero, eu vou viver à luz do que eu bem entendo, porque eu não consigo alcançar esse padrão de Deus. É justamente isso que a lei serve. A lei serve para mostrar para nós que o padrão de Deus é muito mais elevado do que nós achamos. A lei serve justamente para isso, para mostrar que eu e você, nós não conseguimos agradar a Deus. Eu e você, nós não temos condições de falar assim: olha, quer saber, a partir de 2023, eu vou ser a pessoa que vai mais trazer alegria ao coração de Deus, porque eu vou obedecer a tudo que Deus quer. Porque nós não conseguimos. O padrão de Deus é elevado. É justamente isso que Deus quer. Quando a gente lê o Antigo Testamento e a gente fala assim: Deus é muito mais santo do que eu imaginei. Deus dá regras para mofo, Deus dá regra para alimentação, Deus dá regras para o sexo, Deus dá regra para como eu vou cultuar, Deus dá regra de que animal eu vou entregar. Então Deus, Ele dá um monte de regra de como alguém vai ser sepultado. Então o padrão de Deus é muito elevado, e é por isso que a lei serve para mostrar que nós somos pecadores e que nós não conseguimos agradar ao Senhor. É por isso que Gálatas 2,16 diz: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, ninguém, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. É para isso que a lei serve. A lei serve para nos mostrar que o padrão de Deus é elevado e que nós não conseguimos ser justificados mediante a prática da lei. Quem quer alcançar o favor de Deus mediante a prática da lei, geralmente começa a se comparar. Não é verdade? Começa a se achar melhor do que outros. Eu sou melhor que você, porque afinal de contas eu faço isso. E você não faz. Eu sou melhor que você. É por isso que nós precisamos então de Jesus, que Ele não veio destruir a lei, Ele veio cumprir. Leia junto comigo o que diz em 2 Coríntios 5:21, vamos lá? Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. É por isso que nós precisamos de Jesus, porque nele nós podemos alcançar a justiça de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós reconhecemos isso: Deus, eu não consigo alcançar o seu padrão, Jesus conseguiu, por isso que a minha fé está nele. É por isso que nós não merecemos a salvação. É por isso que a salvação é pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós. Isso é o quê? Um dom. É um presente de quem? De Deus. A gente não consegue alcançar o amor de Deus. E aí o que eu fico refletindo, irmãos, é por que depois que nós estamos em Jesus, a gente começa a colocar regras. E aí nas igrejas tem o quê? Regras. Faça isso, não faça aquilo. Pode isso, não pode aquilo. Parece que nós esquecemos o Evangelho que nos alcançou, sendo que o nosso papel é levar as pessoas a Jesus. Só isso. O resto Ele fará.
é levar o meu filho, levar o seu filho até Cristo e deixar o resto que Jesus vai fazer, porque eu não consigo me salvar, quanto mais conseguir salvar alguém. É apenas Jesus então que pode nos dar alegria, é apenas Jesus que pode revitalizar a igreja, restaurar a igreja, mesmo no final de ano, alguns viajando, outros enfermos, nós podemos ter alegria em Jesus, porque Cristo nos basta. Quantos aqui não receberam presente de Natal? Não receberam? Levanta a mão aí. Olha aí, a maioria não recebeu presente de Natal. Está triste ou está feliz? Está feliz, eu ouvi feliz aí, né? Talvez os tristes ficaram com vergonha de falar. Nós não precisamos de presente de Natal para sermos o quê? Felizes, porque Cristo nos basta. Ele é a prática da lei, Ele cumpriu a lei, nós estamos nele, nós somos salvos. Então Deus pode nos transformar, Deus pode revitalizar a igreja, Deus pode salvar pecadores. Então o nosso culto deve sempre apontar para Jesus. José e Maria eram piedosos, eles estavam debaixo da lei, então eles obedeceram a tudo que a lei falava. Agora nós estamos em Jesus, e o nosso culto deve apontar para Jesus, e nós viemos até a igreja por causa de Jesus, e nós vamos sair daqui. Tem uma igreja que eu conheci, que colocou no alto da saída da porta, na parede do fundo, prepare-se, porque você está entrando em campo missionário. Então nós viemos até aqui por causa de Jesus, e nós vamos entrar na semana, nós vamos sair desse prédio aqui, e nós vamos entrar na semana num campo missionário para brilhar Jesus a outras pessoas, porque Cristo nos basta. E aí nós vemos mais à frente no texto lá de Lucas, nós vemos acerca do caráter do profeta Simeão. Olha o versículo 25 até o versículo 27. Havia em Jerusalém um homem, então José e Maria foram até Jerusalém. Versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer o que requeria o costume da lei. Depois a gente continua o versículo 28. O que esse texto fala acerca de Simeão? Primeiro, que ele era justo, um homem de conduta honesta. Lembra de Jó? Um homem justo, íntegro, que se desviava do mal. Ser justo diante dos homens é ser alguém que tem uma conduta reta. Aquilo que ele diz, ele cumpre. Ele não é comprado, ele não negocia de forma errada, ele é um homem reto, é um homem íntegro, é um homem justo, é um homem piedoso, a Bíblia diz, alguém que coloca em prática aquilo que crê. Geralmente esse termo piedoso ou piedade, durante um tempo foi usado muito aos católicos, né? Fulano é piedoso, é um católico piedoso. O que é piedade? Piedade é alguém que crê correto e pratica o que crê. Ou seja, há uma concordância, crê correto e pratica o que crê. É alguém piedoso, pratica o que crê, coloca em prática aquilo que acredita. E Simeão era um homem esperançoso, ele esperava a consolação de Israel, o consolo que o Messias traria ao seu povo na sua vinda. Simeão esperava Jerusalém restaurada, Simeão esperava a paz em Jerusalém, Simeão esperava Jerusalém sem conflito, Simeão esperava a prosperidade de Jerusalém. A esperança do povo judeu era ver a restauração de Israel. E Simeão, ele aguardava por isso, ele esperava isso. E tudo isso é só aquilo que o Espírito Santo pode fazer na nossa vida. Quando nós fazemos aquilo que é correto, a glória é de quem? De Deus.
Quando nós somos piedosos, nós conseguimos não ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Isso é o Espírito Santo agindo em nós. E quando nós temos esperança, apesar dos problemas, quem está dando essa esperança, quem é fonte de esperança, é o Espírito Santo, que nos faz olhar para o final, para a vitória de Cristo, para o reino de Deus. É o Espírito Santo agindo em nós. A Bíblia diz nesses versículos que nós lemos que o Espírito Santo estava sobre ele. E novamente aqui é interessante a gente pensar que no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha sobre os crentes de forma temporária, capacitava para uma missão e depois se retirava. É por isso que você vê no Antigo Testamento: não retires de mim o teu Espírito. Era tão bom o crente viver com o Espírito para uma missão que ele falava: Deus, mantenha aqui. Só que no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha e depois era retirado. No Novo Testamento, a partir de Atos 2, em Efésios diz que quando nós ouvimos e cremos na palavra da verdade, o Evangelho que nos salvou, nós fomos o quê? Selados com o Espírito Santo, que é o penhor, é a garantia da nossa herança. Então o Espírito Santo vem habitar em nós agora e ele não nos deixa mais. Irmãos, isso é maravilhoso, porque quando nós pecamos, mesmo sem ninguém falar com a gente, quando alguém vai lá e incomoda, volta lá e pede perdão, vai lá e pede restauração, busca restauração agora. Quem é que está fazendo isso em nós? O Espírito Santo. E o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É mais ou menos assim: quando a gente está no pecado, quando a gente peca, e a gente fala: gente, mas eu sou miserável demais. Ô crente safado, ô crente sem vergonha, sabe o que deve fazer e não faz, peca e gosta do pecado, ô desgraçado que tu é, né? E aí você fica lá se chicoteando: para que eu vou na igreja? O diabo vem e começa a falar um monte: para que lê a Bíblia? Quer dar uma de santinho agora? E o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ou seja, pecamos sim, porque nós somos pecadores, mas nós não queremos continuar na prática do pecado. A gente se levanta e a gente busca purificação. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Você já leu aquela frase que diz assim, limpo? A frase diz o seguinte: limpo não é aquele que mais se limpa, mas o que menos se suja. Você já viu essa frase em algum lugar? Eu já vi num banheiro uma vez. Então eu queria dizer assim, banheiro limpo não é o que mais se limpa, mas é o que menos se suja. Essa frase é errada, porque vamos imaginar a sua casa, você não limpa ela, você não suja muito, mas você não limpa ela. Com o tempo ela vai ser uma casa limpa ou suja? Suja. Na vida cristã é a mesma coisa. O crente limpo é aquele que mais se limpa, é aquele que mais busca Jesus, aquele que mais confessa os pecados. Esse é o mais limpo. Pecou, pede perdão. Essa é uma característica que a Sarinha está nos ensinando lá em casa. Os irmãos sabem que ela é espoleta, os irmãos sabem que ela é um furacão, os irmãos sabem que a gente está ensinando para ela, Sarinha, obediência inteira, imediata, interna. Ela peca. Esses dias ela veio comigo para o escritório e eu tentando trabalhar ela junto comigo lá, e de repente ela aprontou ali no escritório e eu fiquei triste com ela. Ela virou com aquela cara lavada. Por que você está com essa cara, papai? Eu falei: porque eu estou triste contigo. Você fez algo que eu me entristeci com você. Então ela recebe repreensão, ela recebe disciplina, mas ela tem uma virtude. Quando ela é confrontada na hora, ela fala: você pode me perdoar? Você me perdoa? Crente limpo é o que mais pede perdão, não é o que menos se suja. Então,
o Espírito Santo estava sobre Simeão. E nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo conosco continuamente. E ele vai falando para nós, ele vai nos mostrando, ele vai nos guiando. Então, o Espírito Santo mostrou a Simeão, que ele não morreria sem antes ver a quem? A Jesus. E o texto diz que o Espírito Santo mostrou para ele que ele deveria ir ao templo. Naquele momento, o homem guiado pelo Espírito, dirigido pelo Espírito, foi revelado a ele que ele não morreria sem ver Jesus. E o Espírito Santo falou: Simeão, vai para o templo. Simeão, atento à orientação do Espírito, ele vai ao templo e ele encontra então Jesus, ele encontra José, ele encontra Maria. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Chegou lá no templo, ele viu Jesus, e aí ele preparou um cântico, ele fez um cântico. No versículo 29, diz o seguinte, versículo 28, 29, 30, 31 e 32, diz o seguinte: Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória de Israel, seu povo. Nós podemos resumir o cântico de Simeão da seguinte forma: uma soberana salvação suficiente para todos. Vamos ler juntos? Soberana salvação suficiente para todos. Soberana porque Deus cumpre o que Ele promete. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Deus tem o controle da nossa história. E agora Simeão falou assim: Deus, pode me despedir em paz. A Bíblia não fala quantos anos Simeão tinha. A tradição aponta que Simeão talvez tinha 113 anos de idade. Então era um homem já bem idoso. E ele fala: Deus, pode despedir o teu servo em paz. Agora eu posso morrer em paz. Crente deve ter medo da morte? Não. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque quando nós morremos, nós vamos ao encontro do nosso Senhor. A paz é uma característica do povo de Deus. A paz é fruto do Espírito. O nosso Deus é o príncipe da paz. No mundo nós teremos aflições, mas em Jesus nós teremos o quê? Paz. Jesus diz: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então a paz é uma característica que tem aqueles que são filhos de Deus. E o crente pode morrer em paz. E Simeão sabia disso. Deus, chegou a minha hora, pode me levar. Deus é soberano. E uma salvação que Deus preparou. Ele diz no versículo 30: os meus olhos já viram a tua salvação. Não há nada mais essencial do que as pessoas encontrarem com Jesus antes de encontrarem com a morte. Vocês já viram pessoas que negaram Jesus a vida toda e que antes de morrer tiveram encontro com Jesus? Durante a vida toda não quiseram saber de Cristo, rejeitaram a Cristo, rejeitaram os profetas de Deus, mas antes de partir eles tiveram um encontro com Jesus. Antes de verem a morte, eles viram o Salvador, porque Jesus veio para nos salvar. E essa morte é suficiente para todos. O versículo 31 e 32 diz que preparaste a vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Algo bem interessante, porque Simeão era um profeta judeu. Simeão está dentro de uma sinagoga, e dentro de uma sinagoga ele está cantando, ele está louvando, ele está feliz. E ele está dizendo que a salvação não é só para judeus. Ele está dizendo que a salvação é para todos, é para os gentios. A salvação é para todos, mas nem todos serão salvos. Eu quero que você guarde isso, eu quero que você reflita sobre isso. A obra de Cristo é suficiente para salvar qualquer pessoa, mas é eficaz
para salvar apenas os que creem. Leia junto comigo. A obra de Cristo é suficiente para salvar qualquer pessoa, mas é eficaz para salvar apenas os que creem. Porque algumas pessoas, elas se confundem. Elas acham que Jesus morreu por todos, logo todos serão salvos. A obra de Jesus é suficiente para todos, mas ela só é eficaz para quem crê, quem se arrepende dos seus pecados e crer em Jesus. Jesus pode salvar os piores pecadores. Jesus nos salvou, não é verdade? Como que seria se as pessoas soubessem aquilo que a gente pensa? Como que seriam os nossos relacionamentos conjugais, de amizades, de paternidade, se as pessoas próximas a nós soubessem os nossos pensamentos? Os nossos pensamentos, eles não são bonitos, não é verdade? Marcos 7:21 diz: da onde vêm os maus pensamentos? Vem do nosso coração. A gente pensa coisa errada. Vou te dar um exemplo. Alguém chega para você no final do culto e fala assim, ó, alguém chega para você no pé do seu ouvido e fala assim, ó, você ficou sabendo o que fulano falou de ti? O que você vai pensar na hora? Coisas boas ou coisas ruins? Coisas ruins. Será que descobriu o que eu fiz de errado? Será que aquele fofoqueiro, aquela fofoqueira já deu com a língua? Ele não guardou o segredo que eu pedi para ele? A gente já começa a pensar coisas ruins. O médico marca uma consulta contigo, o que você vai pensar? Coisas ruins. Terminar o culto aqui, eu chegar, meu irmão, essa semana aí eu quero conversar contigo no escritório ali da igreja, né? Ou antigamente o pessoal fala no gabinete, né? Vamos marcar uma conversa lá no gabinete, mas vai ser sexta-feira só. Como é que você vai ficar de hoje até sexta? Até a mensagem para a Maica para você mandar. Oi, irmãzinha linda da minha vida, como é que você está? Como é que vocês estão? Pelo que eu posso orar pela família de vocês? Vai tentar descobrir o que é, porque o nosso coração pensa coisas erradas. O nosso coração pensa, tem maus pensamentos. Nós temos motivações ruins. A nossa boca fala a palavra torpe, as nossas atitudes não são atitudes como de Jesus. Então Jesus salva até os piores pecadores. Ele nos salvou. Ele pode salvar aquela pessoa que te feriu, te traiu, falou mal de você. A obra de Cristo é suficiente para salvar até essa pessoa, se ela se arrepender e se ela crer. Então Simeão, ele louva a Deus por essa soberana salvação. Aí o versículo 33 diz que o pai e a mãe do menino, e Lucas se refere a José como pai aqui, porque José era o pai jurídico de Jesus, né? Então ele se refere, o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E aí ele diz o seguinte no versículo 34: e Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: esse menino está destinado a causar a queda e o soerguimento em muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Lembra a frase que nós falamos: a obra de Cristo é suficiente para salvar qualquer pessoa, mas é eficaz para salvar apenas os que creem. E o próprio texto explica isso. Simeão vira para Maria e diz: olha, esse menino Jesus está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos. Jesus, irmãos, é a pedra de tropeço daqueles que não creem nele. E ele também é o restaurador, é aquele que soergue aqueles que nele creem. Então Jesus é a mesma pessoa que alguém pode tropeçar e não ser salvo, e é o mesmo Jesus também, que quando nós cremos nós somos salvos. E ele vai ser um sinal de contradição. Ué, mas ele não veio para salvar, como que nem todos vão ser salvos? E o pensamento de muitos corações será revelado.
Os pais estavam admirados com tudo aquilo, e algo interessante que Simeão ele termina falando para Maria. Olha o final do versículo 35. Quanto a você, Maria, quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Maria passaria por uma angústia profunda, porque ela ia ver o sofrimento de Jesus, ela ia ver aquele que ela tanto amou, que cuidou. E eu acho isso maravilhoso. O livro de João diz que Jesus é o Criador do universo. Nele, Colossenses diz que nele tudo subsiste, tudo depende de Jesus. Você consegue imaginar o tamanho do amor de Jesus para vir aqui nesse mundo para ter cólica? Consegue imaginar isso? Você consegue imaginar o tamanho do amor de Jesus para vir aqui nesse mundo e precisar de leite? Precisar que alguém trocasse as suas fraldas, cuidasse das suas assaduras? O mesmo Jesus que criou o universo e sustenta tudo. E Maria, ela refletia sobre isso. Nós já vimos num versículo anterior que Maria guardava essas coisas no coração. Então Simeão fala para ela: Maria, uma alma vai atravessar a sua alma, você vai ter uma angústia profunda. Na mensagem de hoje, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que o culto deve apontar para Jesus. Nós aprendemos que as nossas características devem ser reflexos do Espírito Santo habitando em nós, e que nós devemos cantar, louvar a Deus, porque Jesus é o Salvador de todo aquele que nele crê. Então, gostaria de terminar. Faltou aqui o último slide. Estava resumindo aqui para os irmãos. Então, louve ao Senhor. Louve ao Senhor por sua graça. Louve ao Senhor por sua graça, porque nós não estamos mais debaixo da lei. Louve ao Senhor por seu Espírito que nos transforma. Tem uma canção antiga de criança que diz: pouco a pouco, cada dia, pouco a pouco, enquanto me guia. A cada dia nós estamos sendo mais transformados por Jesus. Louve ao Espírito que nos transforma, e louve a Deus, porque Jesus te salvou. E Jesus, meu irmão, quer te usar para salvar outras pessoas, até os piores pecadores, porque um dia nós também lá estávamos, rejeitando Jesus, mas o Espírito Santo nos convenceu e nos transformou. Então louve a Deus por sua graça, louve a Deus pelo Espírito Santo, louve a Deus porque Jesus nos salvou e quer nos usar. Amém? Saia daqui essa semana entrando num campo missionário. Esteja atento com aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Proclame o Evangelho do Senhor, anuncie a salvação. Para isso que nós estamos aqui na terra. Vamos orar? Pai, nós te damos graças porque o Senhor nos salvou. Obrigado, Pai, pelo perdão dos pecados. Obrigado pelo Teu Santo Espírito que nos transforma. Obrigado, Senhor, porque nós somos salvos pela graça. Não é o que nós fazemos, é o que Jesus fez. E Ele é a razão da nossa adoração, Ele é a razão da nossa vida. E que nós possamos te louvar todos os dias da nossa vida. Se a gente chegar a 113 anos, talvez como Simeão, a gente possa chegar cheio do Espírito para a sua glória. Se o Senhor nos levar antes, que nós também sejamos cheios do Espírito, vivendo para a sua glória. É no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém.